Flexibilidade. Qualidade daquilo que se move com facilidade, de fácil manuseio. Mas uma coisa continua sem flexibilidade nenhuma: os benefícios do seu colaborador. E na real, 89% das empresas sabem que é preciso mudar, mas apenas 3% mudam. Aumentar esse número é mais simples do que você pensa. É só vir conhecer a Vi, a carteira digital do seu colaborador. Através de uma interface moderna e digital, você faz toda a gestão dos seus pagamentos diretos e indiretos, monta grupos de trabalho e promove benefícios flexíveis aos seus colaboradores. Tudo carregado de forma instantânea. E para facilitar ainda mais a sua vida, a plataforma permite que você deixe opções para seus colaboradores escolherem. Aí, uma vez como usuário, é só usar como quiser. Só precisa escolher um dos vários cartões digitais e fazer transações com agilidade e segurança. E como a Vi cobra a menor taxa dos comerciantes, seus colaboradores sempre têm muito mais vantagens. Porque se a gente é tão diferente, nosso benefício também tem que ser. Chegou a hora de conhecer a Vi e ver como revolucionar os benefícios na sua empresa. A Pulses é muito mais do que uma ferramenta de pesquisa, uma plataforma de escuta contínua do colaborador. Possibilita a construção de uma cultura organizacional pautada na transparência, confiança e colaboração. Os resultados? Menos turnover, mais produtividade e mais receita. Tudo isso começa ouvindo seus colaboradores. Se você precisa decidir entre robustez metodológica e facilidade de uso, fique com os dois. Escolha Pulses, a plataforma número 1 do mercado em Continuous Sense. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Pedro, eu sou psiquiatra e cofundador da Jungle, uma startup de saúde mental. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre uma questão muito importante no dia a dia das empresas, que é o aumento dos casos de adoecimento mental e a preocupação que os gestores têm que ter com esse setting, com esse problema crescente. Hoje, saúde mental não é mais um benefício, talvez seja uma estratégia para os negócios. E é isso que nós vamos falar agora. Tradicionalmente, pessoal, a saúde mental vem ganhando, nos últimos anos, um grande papel no cenário do adoecimento das pessoas. A gente sabe que no ambiente laboral isso é muito importante. A cada 5 colaboradores, pense aí em 5 colegas de trabalho, um terá um transtorno mental no decorrer do ano. Isso representa um número muito grande, sendo já a primeira causa de afastamento mental, afastamento por saúde no Brasil. E um dado ainda mais alarmante é que 75% das pessoas com transtornos mentais não têm um diagnóstico correto feito. Isso leva ao quê, gente? Leva a um grande caso de presenteísmo. A gente sabe que as pessoas que estão realmente diagnosticadas e acompanhadas acabam sendo tratadas e acompanhadas. Mas e aqueles colaboradores que estão tendo queda de produtividade, estão tendo problemas para concentração, dificuldade para entregar as suas metas ou para aprender novas atividades? Essas pessoas, a gente sabe que 75% estão sem diagnóstico e ainda mais grave que daqueles que têm um diagnóstico correto, metade abandonam o tratamento antes da hora. Em termos globais, gente, a gente já gasta hoje mais para tratar a saúde mental do que para tratar todos os tipos de câncer. E a projeção é que esse gasto supere aqueles com diabetes e hipertensão na próxima década. A pandemia que vem assolando todos nós, obviamente não foi um fator protetor contra o adoecimento. Pelo contrário, houve um aumento de 4 vezes, pessoal, na prevalência de sintomas ansiosos e depressivos. Ou seja, se a gente comparar antes e agora durante a pandemia, as pessoas têm aí 4 vezes mais chance de referir sintomas depressivos ou ansiosos. E esses sintomas são mais frequentes e mais prevalentes na população economicamente ativa, ou seja, nos nossos pares, nos colaboradores e nas nossas equipes.
As Nações Unidas já lançaram aí uma grande preocupação com o tema, dizendo que, mesmo após o controle da pandemia, que tomara que seja logo, a ansiedade e a depressão continuarão a afetar as pessoas, as comunidades, de uma maneira maior do que vinha acontecendo até então. E aí, quando a gente começa a endereçar esse tema, pessoal, é importante lembrar o seguinte: a ansiedade não é o vilão. A ansiedade faz parte da vida de todos nós. Então, você vai fazer uma entrevista de emprego, você fica preocupado com aquilo, um pouco mais ansioso, e só por estar mais ansioso, você acaba se preparando melhor, ou eh, reavaliando alguns temas, ou estudando algumas coisas. A ansiedade é algo que motiva a gente para aumentar o desempenho até um limite do normal, que a gente chama de performance de pico, ou performance ótima. A partir desse ponto, que é o limite individual de cada um, aumento da ansiedade se correlaciona com queda da produtividade. Então, pessoal, vamos imaginar que aquela ansiedade do dia a dia, né, as metas, as cobranças, a aceleração no ambiente de startup, por exemplo, tudo isso gera ansiedade, mas que a gente consegue digerir isso de uma maneira criativa e construtiva. Em tempos de pandemia, mais estressores vão se agregando nas nossas vidas e talvez aquele nível de ansiedade não, não seja mais capaz apenas de determinar respostas criativas, mas começa a dar sintomas, como, por exemplo, irritação, alteração do sono, problemas de memória e assim por diante. É muito interessante, pessoal, quando a gente olha para o cérebro, para o funcionamento cerebral das pessoas, a gente vê que a atividade de uma região chamada córtex pré-frontal é tão importante porque ela consegue fazer essa adaptação. Então, essa região, em cima dos nossos olhos, aqui na nossa testa, é a região do cérebro que consegue planejar, que consegue achar alternativas para os problemas. Então, agora, num tempo de pandemia, que a gente está de home office, está tendo que revisitar programas e assim por diante, é essa região que é capaz de dar respostas de maneira criativa e lidar com estresse. Mas tudo tem um limite. Mesmo para pessoas muito funcionais, os níveis de ansiedade atuais podem ultrapassar, né, a capacidade que o cérebro tem de dar uma resposta criativa, e isso pode cursar com sintomas. Então, uma primeira diferenciação é que nem toda ansiedade é doença, mas que em tempos de pandemia, a ansiedade pode levar à disfunção e queda da performance. E aí são casos que devem ser vistos em ambientes mais especializados. Lembrando que todos os quadros ansiosos têm tratamento, os tratamentos são simples, são algo prolongados, mas que têm alta eficácia. E digo tudo isso, gente, porque as mudanças no nosso dia a dia são marcantes, né? Hoje a gente não consegue mais conceber a ideia de ir num show, por exemplo, apesar de estarmos com saudade, né? Hoje o isolamento é uma regra e todas as estratégias que a gente teve que ter para com os estressores, hoje, na verdade, já acabaram virando nossa rotina. Então, lá atrás a gente improvisou lá um home office, pegou uma cadeira mais confortável. Hoje isso faz parte da nossa rotina. Hoje a gente não consegue mais se desvincular desse novo normal. A gente tem uma esperança de que as coisas voltem à maneira como estávamos habituados, mas cá entre nós a gente sabe que isso não vai acontecer da mesma forma. Então, pessoal, a ansiedade que a gente tem hoje com a nossa vida não diz só respeito ao trabalho. Né? A gente tem que lembrar que o colaborador que está lá tem alguém na família que adoeceu, alguém perdeu emprego, né? A gente está com medo da vacina, a gente não pode viajar. Então, tudo isso vai pondo água no copo e, eventualmente, isso transborda e o gestor tem que ficar atento. Nesse cenário, pessoal, onde os sintomas ansiosos parecem ser a regra, é fundamental que a gente possa reconhecer o problema através de informações capazes de fazer com que a gente possa realmente entender do que a gente está falando e aí acabar mudando o ambiente de saúde mental das empresas. Veja, gente, é muito comum a gente ouvir falar assim: ah, Pedro, eu nem pergunto sobre ansiedade na minha empresa, porque vai que alguém fala aqui, tem o que eu faço com isso? Né? Então, um colaborador tem lá uma crise de ansiedade, o que eu faço? Eu tenho que dar um chá para ele? O que eu faço? Então, veja,
O primeiro ponto para a gente conseguir lidar melhor com o impacto do adoecimento nas empresas é reconhecer o que está acontecendo. Vamos ver quais são os riscos, vamos ver quais são os fatores protetores, vamos ver como está cada funcionário e vamos ver como está o ambiente. Né? Vamos ver como as equipes estão. Tem equipes mais saudáveis, equipes menos saudáveis? Por que as equipes que estão adoecendo mais? Quais são os fatores de risco? E isso deve ser feito com questionários e métricas bem validadas. O conhecimento diz respeito a palestras, a informação, a difusão do conhecimento de maneira clara. Vamos pôr as cartas na mesa. O que a gente fala de saúde mental, o que é ansiedade, o que é depressão, o que é burnout, o funcionário quando volta, ele readapta ou não readapta, é contagioso, não é contagioso, esse tipo de fantasia que as pessoas têm. Ao fazer isso, a gente cria e modifica o ambiente de cultura, a cultura de saúde mental da empresa, fazendo com que as pessoas tenham maior facilidade de falar com isso com os gestores. É isso, por exemplo, que a Django faz. A gente tem uma jornada baseada em questionários e ferramentas ancoradas na ciência para identificar riscos e fatores de proteção. Isso gera relatórios para as equipes e para as empresas e, junto com esses relatórios, a gente promove palestras informativas e suporte e tutoria para os gestores abordarem as suas equipes. Então, só de maneira ilustrativa, olha que legal, um gestor, por exemplo, tem na sua mão um perfil de como está a sua equipe em relação à proteção contra ansiedade, proteção contra sintomas depressivos, prevalência de burnout, para que ele possa otimizar melhor as ferramentas. Eu digo que o gestor é um piloto, né? E ele tem boa intenção, via de regra. É só fornecer um altímetro melhor para o piloto para ele conseguir tomar melhores decisões no ambiente de trabalho. Isso parte do reconhecimento de como está a saúde mental. A gente tem, por exemplo, um vídeo aqui rapidamente, só para exemplificar, mas a gente pode usar, por exemplo, ferramentas baseadas em machine learning, inteligência artificial, para reconhecimento facial, análise de voz, análise temática, não apenas escalas, para entender realmente como está a saúde dos colaboradores. É claro que tudo isso é feito de maneira anônima e sigilosa e sempre ancorado em pesquisas aí com alguns parceiros. Pessoal, a gente tem que inverter esse fluxo, né? Os trabalhadores adoecidos indo para os hospitais, isso não traz resultados bons. A gente tem que promover saúde no ambiente de trabalho, identificar riscos, os gestores têm que otimizar o contato de feedback, orientar, fazer mentorias mais precisas com seus grupos para evitar o adoecimento, para tentar fazer com que isso seja minimizado. Na Django, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, a gente fornece um tutor médico para cada equipe, para ajudar no rastreio, para ajudar nas estratégias de feedback, e o mais importante, falar sobre saúde mental, criar um ambiente de cultura sobre saúde mental, através de palestras, identificação e gerenciamento de conhecimento, é o que faz a mudança do mindset local, e isso é capaz de melhorar a aderência ao tratamento, melhorar a motivação dos colaboradores e desmistificar um forte tabu que a gente tem em relação ao adoecimento mental. Então, pessoal, a ideia central é: hoje nós estamos adoecendo, existe um aumento do nível de ansiedade e é papel fundamental do gestor a identificação com ferramentas validadas desses riscos e a intervenção nos riscos e na promoção de saúde através de feedbacks e programas de wellness. Então, essa é a ideia por trás disso. A gente deve tratar isso de uma maneira bem técnica e eu acho que temos tudo para lidar com essa pandemia e chegar aí em pontos até melhores do que antes desse Covid, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fica aqui o nosso e-mail para qualquer questão adicional.